Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje, 20 de novembro, nós celebramos a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Essa solenidade foi instituída pelo Papa Pio XI no ano de 1925 e o intuito do Papa era trabalhar com essa festa uma pedagogia do lugar da fé na vida dos fiéis. Ele fazia isso no momento em que o mundo ficava cada vez mais ateu, professava cada vez mais o seu ateísmo. O ateísmo, ele representa a negação categórica da existência de Deus ou de entidades sobrenaturais, da presença de Deus e de deuses no universo. Então, o mundo estava ficando um mundo ateu, que não queria mais esperar em Deus, passando a esperar somente em si mesmo, no avanço científico, no conhecimento a partir da ciência e não mais a partir da fé, a partir de Deus. E outra característica do mundo naquele momento, no início do século, era justamente a secularização, ou seja, vamos tirar do âmbito da estrutura religiosa e colocar na estrutura do século. Então, a secularização era esse trabalho que começava a tirar tudo de uma estrutura do tradicional, da estrutura do religioso, e colocando tudo na estrutura do tempo. Os hospitais eram administrados pelas igrejas, passaram a ser administrados pelos governos, os cemitérios, tantas coisas, que passou por um processo de secularização, correndo o risco assim de um grande esfriamento da fé. Então o Papa Pio XI, vendo isto tudo, ele quis lembrar que Deus é aquele que está na origem e no fim de tudo. E o mundo pode ter os seus avanços, pode crescer no conhecimento, mas nunca pode esquecer desse lugar de Deus. Então, como já é o papel da igreja celebrar Nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja nunca deixou de celebrar Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela celebra a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela celebra a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja celebra o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, a paixão, a morte e a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele é o centro da vida da igreja. Então o Papa quis, com essa festa, realçar essa centralidade de Jesus, instituindo para todo o orbe cristão, e para todo o mundo, a festa de Jesus Cristo, o Rei do Universo. E as leituras que a igreja proclama para nós neste domingo, elas vêm realçar então o teor espiritual dessa festa. A primeira leitura é tirada do segundo livro de Samuel, lá no capítulo 5, versículo de 1 a 3, justo no momento em que morre o rei Saul, e o povo então se sente perdido e vai atrás de Davi. O Davi estava escondido no deserto e o povo vai até Davi e coloca nele toda a esperança. Eles lembram, quando Saul era rei, o Davi foi um grande administrador do exército do rei e de outros cargos dentro do rei, e ele fez esse trabalho muito bem. Então eles depositam em Davi uma esperança messiânica, aquele que viria trazer paz, aquele que ia trazer segurança e prosperidade para a vida do povo. E como de fato, Davi reinou por mais de 40 anos, fez um grande reinado, solidificou o reino de Israel e deixou o povo muito bem. Então o povo não errou na sua esperança messiânica, e Davi então passa a ser daí em diante o protótipo do Messias, daquele que viria para instaurar um reino eterno e para sempre. Quando Nosso Senhor Jesus Cristo é aclamado pelo povo, quando ele entra na cidade, essa é a mesma esperança que o povo depositou em Jesus.
Só que pelo fato de Jesus ter sido preso e crucificado, houve uma certa frustração, né? Aquele que poderia ter sido nosso rei, ele acabou então morrendo de maneira vergonhosa na cruz, e aí a comunidade passa então a fazer esta leitura, né, que o reino de Jesus Cristo, ele não será um reino para esse tempo, nunca vai acontecer aqui nesta história o pleno reinado do Cristo. Ele vai acontecer onde? No escatom. O que é o escatom? É no final, né, no fim das realidades. Por isso essa festa do Cristo Rei, ela é colocada nessa última semana do ano litúrgico. O ano litúrgico termina no sábado, véspera do primeiro domingo do Advento. E esse é o domingo que está, então, entre o tempo comum e entre o início do novo ano litúrgico. Então a festa do Cristo Rei, ela é colocada como uma ponte que vai ligar, então, esses dois tempos, mostrando que Deus, ele é o fim de todas as coisas e ele é o começo de todas as coisas, ou vice-versa. Deus, ele está sempre no começo e está sempre no fim. E é isso que essa festa do Cristo Rei vem fazer para nós. Ela é chamada, ela tem duas características. A primeira característica é que ela deve acontecer no coração do povo de Deus. A segunda leitura fala isso. São Paulo, lá da carta aos Colossenses, São Paulo, ele está convidando o povo a exultar de alegria, com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. E essa alegria não é para ser vivida lá no escatom, não. Ela já é para ser vivida hoje. O cristão, ele vive a perspectiva escatológica, a perspectiva do fim constantemente na sua vida, E nessa perspectiva com alegria. Então o reinado do Cristo acontece em primeiro lugar no coração que sabe ser alegre, despojado e que coloca a alegria acima de tudo. O Papa Francisco começa o seu pontificado justamente escrevendo para nós o documento, a alegria do Evangelho, convidando a gente, o cristão, a ser pessoas alegres, a desenhar sua santidade na alegria, não na queixa, na reclamação, no aborrecimento, na tristeza, no desânimo, no cansaço, mas sempre na alegria. E por que o cristão deve ser tão alegre, segundo nos orienta esta segunda leitura deste domingo? É porque Deus nos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Então a gente vive às vezes num mundo marcado por tantas trevas, por tantos caminhos tortuosos, mas nós temos sempre a luz do Cristo que nos guia e não nos deixa nos perder. Aí a carta aos Colossenses continua o seu desenvolvimento. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção e o perdão dos pecados. E tanta coisa que Jesus fez. Ele se tornou a imagem de Deus para nós. A gente não via Deus, não sabia quem era Deus. Agora, olhando para Jesus Cristo, nós temos uma imagem desse Deus. Ele foi causa, e fala que ele que estava no princípio de tudo, ele é o Senhor de todas as dominações, soberanias e poderes, tudo foi criado por meio dele. Quanto desenvolvimento bonito São Paulo faz para nós na sua carta, mostrando o motivo da alegria do cristão. Esse reinado, então, ele tem que acontecer e ele passa a acontecer a partir do momento em que nós descobrimos a nossa fé como esse lugar de cultivo da alegria, a alegria que brota do coração que tem consciência do quanto que Deus reina na sua vida. E o Evangelho, que a igreja proclama para nós nesse domingo, é justamente o Evangelho da cruz. Então essa é a segunda característica do reinado do Cristo. O reinado do Cristo não é símbolo do poder. Então o Cristo Rei, ele não é representado com coroa, com cetros e com tronos, ele é representado na cruz, porque o reinado do Cristo é símbolo do serviço. Ele se fez serviço pela humanidade, ele derramou sangue pela humanidade, tudo que ele fez foi trabalhando em prol da humanidade. Então a igreja celebra nesse dia o dia do leigo, lembrando o serviço de todos aqueles que se doam no seu voluntariado para a vida da igreja, esse reinado que acontece do Cristo na cruz. Então o que nós pedimos a Jesus nesta solenidade de hoje é que ele nos torne pessoas santas e que coloque a nossa vida a serviço
a serviço do reino de Deus, cuidando, acolhendo e orientando os irmãos aqui na terra. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do seu lado para te defender, dentro de ti para te conservar, diante de ti para te conduzir, atrás de ti para te guardar e acima de ti para te abençoar. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais, os merecimentos da Virgem Maria, Mãe de Deus, e de Santa Rita de Cássia, desça sobre você, meu irmão e minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.